Bem-vindo a todos ao meu canal. Sou a doutora Filomena Trindade e hoje gostava de falar de 3 mitos ou 3 suposições sobre a nossa saúde que não estão corretos. Ou seja, isto são crenças que as pessoas muitas vezes pensam que é verdade e realmente não é, e eu só gostava de explicar. A primeira é que a tensão alta ou a hipertensão é o sangue grosso. Falso, não é verdade. O que acontece muitas vezes é que se uma pessoa tem a tensão alta, tem a hipertensão, sofre da hipertensão, damos também algo para ajudar a adelgaçar o sangue por causa de diminuir o risco de um AVC. Mas isso em geral são pessoas que têm outras doenças que fazem com que o sangue realmente precisa ser adelgaçado ou, tem mais risco de um coágulo, do sangue coagular. Mas a verdade é que a tensão alta, o que é, basicamente? O que é a tensão alta? O que é a hipertensão? A hipertensão é mais ou menos, vamos pensar numa mangueira, não é? Que estamos a aguar o nosso jardim. E a torneira, de onde sai a mangueira, é o nosso coração. Vamos só agora assumir que é a mesma coisa, não é? Então, tal e qual como a gente podemos abrir a torneira com mais força e a velocidade, ou seja, a pressão da água na torneira pode ser com mais força, tal qual como podemos pôr o nosso dedo por cima da mangueira para aguar e para ter com mais força. Isso é a mesma coisa que acontece com a hipertensão, ou seja, é a pressão do sangue, quando sai do coração, nas veias, ou seja, nas artérias, porque realmente as que saem do coração são as artérias e as veias são o que trazem o sangue ao coração. Então, a hipertensão, a tensão alta, é a pressão da qual o sangue bate nos lados das artérias. E quando bate com mais pressão, o que é que acontece? Pode haver pequenas lesões nos lados das artérias que causam dano, não é? Que depois pode aí entrar ou ser depositado como é que eu ia dizer? Basicamente pode ser depositado o que anda no sangue, como o colesterol, por exemplo, e aí pode causar ou aumentar o risco de uma doença cardiovascular, que normalmente é subendotelial, ou seja, é debaixo da última camada da artéria. Porque aqui, tal e qual como podemos ter um lençol e vários cobertores numa cama, temos várias camadas que compõem as nossas artérias. E a mais interior é o endotélio. Então, quando temos a hipertensão, temos a tensão alta, há pequenos danos no endotélio que depois causam com que o que vai a passar no sangue pode entrar e ir ao subendotélio e aí causar uma resposta imunitária, porque o corpo vê, ou seja, o nosso sistema imune vê aquilo como que não é nosso, como algo estranho, e aumenta a inflamação e daí depois pode vir uma doença cardiovascular. Mas então, a hipertensão em si não é o sangue grosso. Às vezes damos alguns medicamentos para adelgaçar o sangue quando uma pessoa tem hipertensão, mas em geral é por outras razões. Vamos ao mito número 2, ou a crença número 2, que realmente não é verdade. E agora vamos falar sobre a anemia. Então, há pessoas que acreditam, ou uma crença geral, que a anemia acontece a pessoas muito gordas, a pessoas obesas, ou então às pessoas magras. A verdade é que nem sempre é, e muitas vezes nem sequer está relacionado. Uma anemia quer dizer que há algo mais a acontecer que está a provocar aquela anemia. Então, quando qualquer pessoa é diagnosticada com anemia, e há mais de um tipo, e vou falar sobre isso nos próximos segundos, o que é importante saber é a causa raiz. Porque é que aquela pessoa desenvolveu uma anemia? Para mim, uma anemia nunca é um diagnóstico. Uma anemia é um sintoma. E nós, como médicos, temos aqui buscar a causa raiz, ou seja, averiguar porque é que aquele paciente desenvolveu aquela anemia. Qual é a causa ou causas, porque pode haver mais do que um.
E agora vamos falar sobre os tipos de anemia, porque nem todas as anemias são faltas de ferro. Eu acho que em geral as pessoas pensam que uma anemia é uma falta de ferro. Não, depende do tipo de anemia. Então, há uma anemia microcítica, ou seja, que é quando as células vermelhas ou os glóbulos vermelhos ficam mais pequenos, aí é uma falta de ferro. Então vamos pensar assim, há vários tipos de anemia, mas as duas mais comuns é uma anemia onde os glóbulos vermelhos ficam mais pequenos, que é microcítica, aí é falta de ferro. A outra grande grupo de anemia é quando os glóbulos vermelhos ficam grandes ou megaloblásticos. E aí, ou megalocítico, por exemplo, aí é uma falta de vitamina do grupo B. Em geral o B12 ou o B6, mas pode ser qualquer das vitaminas do grupo B. Então, uma anemia em princípio não é necessariamente falta de ferro. É uma das qualidades, ou seja, das subcategorias da anemia, mas também pode ser falta da vitamina do grupo B. E isso é uma coisa que se vê quando fazemos um hemograma. Aí temos que fazer um exame laboratorial, um exame sanguíneo. Mas quando falamos de uma anemia microcítica, ou seja, de uma anemia que é uma falta de ferro, às vezes podemos ver, não é, a mucosa, especialmente nas vistas, se a parte que normalmente é mais cor-de-rosa está mais branca, porque aí dá-nos uma indicação que possivelmente há uma anemia microcítica, que quer dizer que é falta de ferro. Mas em geral, uma anemia pode acontecer em qualquer pessoa, não só nas pessoas magras, nem só nas pessoas gordas. E lembrem-se que uma anemia nunca é um diagnóstico, não é? Uma anemia quer dizer que temos que ir buscar a causa raiz, ou as causas, e averiguar porque é que aquela pessoa desenvolveu uma anemia. E temos que depois averiguar qual tipo de anemia. Então, vamos agora à crença ou ao mito número 3. Agora vamos virar um bocadinho, ou mudar o tema um bocadinho, e vamos falar sobre o Covid-19. Ou seja, a doença Covid-19, que é devido do SARS-CoV-2 vírus. E agora quero falar sobre como é que se transmite o vírus do Covid-19. Porque ainda há uma crença, até em alguns dos meus colegas, que o Covid anda no ar. A verdade é que todos os estudos científicos que temos até hoje indicam que não. O vírus do Covid-19 não é um vírus que anda no ar, como por exemplo o vírus da influenza ou da gripe. Aquela gripe anual que começa agora o tempo dela, mais ou menos nesta época do outono. O que sabemos é que o vírus do Covid-19 é um vírus que se transmite pela saliva, ou por um escarro, por exemplo, ou quando estamos a suar o nariz. Por isso é que o distanciamento social é uma maneira que nos baixa o risco de o transmitir. Então, não é um vírus que anda no ar, mas assim um vírus que temos de ter contacto, temos de estar perto daquela pessoa, e não é só perto, é que a saliva tem que chegar às nossas membranas da mucosa, à boca, ao nariz, aos olhos, por exemplo. Mas até na sociedade científica tem havido um grande debate, porque alguns cientistas querem dizer que sim, que é um vírus que anda no ar. A verdade é que não. Se fosse um vírus que anda no ar, tínhamos muitos mais casos ainda. Porque isso quer dizer que num avião, por exemplo, se uma pessoa está na primeira fila e uma outra está na última fila e é um avião de 200 e tal passageiros, a pessoa na última fila consegue ficar infectada se tem uma pessoa na primeira fila, porque o ar é circular. O vírus do Covid-19 não é um vírus que anda no ar, mas sim um de contacto. Por isso é muito importante as precauções que temos tido, não é? Como lavar as mãos frequentemente e lavá-las bem lavadas, usar a máscara e o distanciamento social. Agora, há uma outra questão que eu queria falar que tem um bocadinho a ver com isto. E é o seguinte, é que quando nós falamos na transmissão do Covid-19, do vírus do Covid-19, quanto tempo é que acham que temos que ter contacto com uma pessoa para
poder haver transmissão do vírus. Há um estudo que saiu, ou seja, que foi publicado há pouco tempo, que demonstra que tem que haver 15 minutos. Isto é muito importante agora, porquê? Porque estamos a chegar ao tempo onde há mais festas, o Natal está a aproximar-se, nos Estados Unidos temos o Dia da Ação de Graças, que é muito, muito famoso e muito comemorado, e é agora no fim deste mês. Então, isso quer dizer que se queremos ter contacto com a nossa família, especialmente com as pessoas de mais idade, e queremos baixar o risco de haver transmissão, é estar perto daquela pessoa menos de 15 minutos. Então vamos agora lá rever quais foram os 3 temas que eu falei. Eu falei das crenças, ou seja, os mitos sobre a nossa saúde que não são verdade. E o primeiro foi que ter a hipertensão, a tensão alta, é ter o sangue grosso. O segundo foi falar sobre a anemia, de que só as pessoas muito gordas, as pessoas obesas ou as pessoas magras é que podem ter anemia. A verdade é que não. Há 2 subtipos de anemia, a derivada a pouco ferro e a derivada à falta da vitamina do grupo B. E uma anemia nunca é um diagnóstico. Uma anemia é um sintoma que depois temos que averiguar porquê. Ou seja, eu vejo mais como um sintoma. A verdade é que precisamos fazer uma análise para averiguar. Mas não acaba ali. Temos que ir saber porquê que aquela pessoa desenvolveu aquela anemia. A terceira era sobre o Covid-19. De que não é um vírus que anda no ar, mas sim um vírus que é transmitido com o contacto. Bem, espero que estas dicas tenham sido úteis e um ótimo dia para si.